Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. 1 Tessalonicenses 5, 8 está falando de algo importante, que é o que a gente tem trabalhado com a igreja aqui neste ano, que são duas palavras importantes, que falam sobre fé e esperança. Amém? Fala comigo, fé e esperança. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus e a gente tem que esperar. Quando a gente está cheio de fé, a gente espera, a gente confia. Nosso coração tem um alvo, nosso coração tem um objetivo. Mas esse texto, falando claramente sobre isso, no altar, no tabernáculo, ele traz algo importante. Ele fala o seguinte, olha só o que ele fala claramente aqui em Tessalonicenses 5,8. Ele está falando o seguinte: mas nós, os que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que coisa tremenda. Eu e você, se nós somos do dia, eu e você temos que ser sóbrios, eu e você temos que vestir a couraça da justiça, a couraça da fé, o capacete da fé e do amor, entendendo o propósito, para chegar até o alvo, que é a fé e a esperança. Mas há algo importante que está acontecendo com todos nós, armadilhas que estão acontecendo comigo e com você muitas vezes, e que a gente até admite, mas não sabe como sair dessa armadilha. Existe uma armadilha, existem 3 etapas e efeitos dessa armadilha que ela gera na vida do crente. Eu não estou nem falando da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, você pode colocar tudo isso junto, mas ela gera na vida da pessoa, gera na vida do crente uma destruição não só da vida da pessoa, mas uma destruição dos sonhos da pessoa, mas também uma destruição dos propósitos que Deus tem para a vida daquela pessoa. E existem 3 ações, e a primeira coisa que eu quero, fala comigo assim, paralisação. Fala comigo, estagnação. Agora fala comigo, procrastinação. Essas 3 atitudes, essas 3 amarras, essas 3 armadilhas, muitas vezes nos impedem com que o projeto de Deus, com que o plano de Deus se estabeleça em nossa vida. E não só isso, até os nossos planos pessoais, até os nossos sonhos pessoais são afetados com essa coisa que assim arrebenta conosco e não sabemos o que fazer. Nós fizemos o método CIS no ano passado, e eu tenho motivado os irmãos a participar, como alguns aqui vão mais para frente, mas eu estou acompanhando o pessoal lá de Rondonópolis, pastor Jefferson, pastor Cris. E aí existe uma frase, né? Essa frase é o seguinte, essa frase que a gente trabalha no método CIS, a gente recebe desde o começo, é uma frase que você já ouviu algumas vezes o Kleiner falar aqui, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Fala comigo assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essas 3 palavras, elas refletem a palavra judaica, o cumprimento judaico, shalom. Então, quando um judeu fala para o outro shalom, ele está falando, eles estão se comunicando um ao outro, dizendo o seguinte: que nada está quebrado, que nada está faltando e que nada está fora do lugar. Então, muitas vezes, vamos avaliar a nossa casa, a nossa vida pessoal. Nós vamos observar, muitas vezes, você tem a mania de deixar as coisas quebradas, quebra lá, está 1 ano, 2 anos quebrado, está lá estragado. Você tem a mania que toda vez que você vai fazer alguma coisa está faltando. Você tem que esperar acabar tudo para você comprar. Você tem também aquela observação que nunca as coisas estão no lugar. Vamos falar a verdade, quem é que fica assim, que quase peca? A gente não peca, né? Mas quase peca quando você deixa a coisa num lugar, quando você chega lá, alguém tirou e você não sabe onde está, né? Entendeu? Eu sei que ninguém peca, nós somos tentados a pecar, nós somos tentados a irar, né? Mas a gente não ira, né? Quando você chega num lugar e aquilo que você deixou bonitinho está quebrado, quando você deixou o estoque tudo pronto, você pesquisa lá, está faltando, e quando você deixa algo no lugar, essa coisa está fora. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? O Jefferson está lá, eu já mandei um oi para ele, ele está impactado, e amanhã cedinho, igual eu fiz com o Cris, eu vou mandar para ele também, 7 da manhã eu vou mandar para ele assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom, é a definição dessa palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você: estagnação, procrastinação e paralisação, esses 3 efeitos acontecem na nossa vida. E olha, pode acontecer
também na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional. Pode acontecer na nossa vida ministerial. Qual é a fase? Vamos falar aqui da vida ministerial. Como nós estamos falando de igreja. Em que fase você está passando agora na sua vida ministerial? O ministério que você tinha na igreja, ou que você tem na igreja, qual a fase que você está passando agora? Se você fosse se autoavaliar, você está paralisado? Você está estagnado? Ou você está procrastinando? Você está deixando para depois. Qual é a sua fase ministerial? Como é que você está hoje? Por que eu quero falar isso para você? Porque essas são as amarras, essas são as armadilhas que podem acontecer na nossa vida, que podem sim nos impedir com que a verdadeira bênção de Deus, com que a promessa de Deus venha sobre nós, com que a resposta que estamos galgando do Senhor, esperando do Senhor, ela se atrasa. Gente, e eu vou falar uma coisa muito importante: todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente pensa assim: não, pastor, o problema é meu, eu não quis, eu não vou obedecer, e o problema é meu. Não tem jeito. Toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente causa problema para alguém. Olha que interessante, o profeta Jonas. Quando o profeta Jonas pegou, Deus falou para ele para Nínive, e ele foi para Tarsis. O que aconteceu? A baleia, veio a tempestade, teve que fazer o quê? Teve que jogar parte da carga do navio fora, quase matou os marinheiros que estavam com ele, até o ponto do marinheiro falar assim: gente, tem alguém aqui que Deus quer tratar, vamos tirar a sorte. Descobriu que era Jonas. E aí Jonas falou: me lança no mar, porque eu sei que tudo isso está acontecendo por minha causa. Então olha só, Jonas foi e ele cumpriu o propósito que Deus falou: eu quero que você vá para Nínive. E ele foi para Nínive e ele pregou em Nínive. Mas por causa da desobediência dele, ele deu prejuízo para muita gente. Quase matou as pessoas que estavam levando ele e deu prejuízo financeiro. Grandes homens de Deus. Vamos pensar Sansão, a mesma coisa. Sansão foi a mesma coisa. Sansão, por causa da desobediência dele, ele trouxe muita destruição para Israel. Deus mandou fazer uma coisa: você vai ser um nazireu, você vai trazer vitória. No final, a Bíblia fala que ele nunca derrotou tantos inimigos quanto no momento da sua morte. Mas ele não precisava ter feito isso. Se ele tivesse vivido uma vida de obediência dos seus pais e sua família, ele não teria morrido como um mártir, ele teria morrido como um herói. Davi morreu como um herói, com 80 anos, com longevidade, e é falado até hoje. Mas por causa da desobediência de Sansão, um grande prejuízo veio para a terra e para o povo de sua época. O último exemplo disso, vocês lembram quando Josué pegou e invadiu Jericó, derrubou as muralhas de Jericó totalmente? Um camarada, um dos soldados, Deus falou assim: ó, não é para tirar nada, é para destruir tudo e é para deixar lá, porque é um lugar amaldiçoado. Um daqueles soldados pega uma capa, uma espada, uma lança, acha aquele negócio tão bonito e esconde na sua barraca. Um soldado esconde, ele peca contra Deus. E por causa daquele pecado dele, a segunda vez que o povo vai contra o povo de Ai, chega lá, acontece o quê? Uma derrota e milhares são mortos. Por causa de uma desobediência. E Deus depois mostra, e aí Josué fala assim: Senhor, nós vencemos Jericó, como que nós perdemos para esse grupo tão pequeno? Aí Deus fala assim: ó, há pecado no arraial. Descobre-se esse homem, e ele é morto. Ele é morto. Não só ele, como toda a sua família. Então, gente, todas as vezes que a gente sai do propósito de Deus, todas as vezes que a gente pensa que o prejuízo é só nosso, não. Sempre quando a gente sai do propósito, sai do chamado, sai daquilo que Deus tem para nós, as pessoas que estão ao nosso lado também pagam o preço. Diversos exemplos bíblicos, diversas histórias bíblicas falam sobre isso. Então, paralisação, estagnação e procrastinação são as grandes armadilhas que nós estamos dispostos a superar nessa noite. Amém? Amém?